Primeiro, eu gostaria de dizer do meu espírito grato pela essa manhã, assim como o André fez, assim como a Claudinha fez, ao expressarem a gratidão, eu também preciso, porque de fato eu sou extremamente grato a Deus por muitas coisas. Na verdade, acho que a palavra correta era dizer por todas as coisas. Porque eu não reconheço em mim nenhum momento onde eu não diga obrigado. Não existe. E se existiu na minha vida esse momento, foi esquecido, porque eu não lembro. E não é demagogia. Eu nem precisaria disso. É uma realidade. Não tem nada que eu não ache maravilhoso. Quem acompanhou, por exemplo, comigo, as minhas dores, minhas doenças físicas e meus desastres pessoais, viu que não houve dia de lamentação pela existência. Não houve dia de como a vida é ruim. Não. Eu sempre tive gratidão. E engraçado que essa palavra esteve presente na constelação de terça-feira passada. Vocês sabem, se não sabem, vão ficar sabendo agora. Nós toda terça-feira, durante o mês de julho, estamos tendo constelação familiar, que é uma terapia controversa. Muita gente tem opiniões distintas sobre esse processo terapêutico. Mas eu costumo dizer que tudo que existe na vida é instrumento de alguém. O que torna a coisa boa ou ruim é o sujeito que instrumentaliza. É isso aí. É o sujeito que instrumentaliza o processo. Inclusive, isso aqui é um dos nossos desejos futuros. Vocês viram que as cadeiras estão se arrumando de maneira diferenciada. A gente tem intenção de modificar. O espaço é pequeno, tem cadeiras novas para ser comprada. A Cristina depois vai explicar como é que vai ser o processo da compra da cadeira, né? Compre sua cadeira. Entendeu? Compre sua cadeira. Ela só tá pensando se vai ser da categoria leve quando for embora ou deixe quando se for. Ela está pensando ainda como é que ela vai. Da família, por exemplo, lá em casa são 3. Quando a gente for embora, basta comprar só mais uma de minha irmã que completa o kit. Olha aí, tá vendo? Já deixa uma de garantia para poder quando for, é verdade. Pois é. E a gente quer ajeitar isso, porque nosso espaço é pequeno e nós precisamos nos organizar para ficar melhor para todo mundo, né? Esse espaço hoje foi feito assim para gravação também, mas a gente fica estudando se foi bom, qual foi a situação que deu certo, que não deu. Talvez seja a pilha aqui que está falhando, a gente vai descobrir aqui. Fiquem preparados aí para uma pilha aí, reserva se tiver, tá? Assim também como isso aqui, a gente quer comprar microfones sem fios para poder facilitar a vida também dessa multidão de fio que tem aqui e ocorre o que acabou de ocorrer. A gente quer botar ali para dentro esse material para ganhar mais espaço, enfim. Isso significa dinheiro, né? Isso significa dinheiro. E alguém pode perguntar assim, não precisa disso? Claro que precisa. Claro que precisa. Basta que você entenda que o principal daqui é o evangelho pregado. Mas tudo rouba a nossa atenção. Já percebeu como nós somos seres extremamente desatentos? Tudo rouba a nossa atenção. Pergunte para um professor se ele consegue manter a atenção dos seus alunos durante muito tempo. Não consegue. Faça uma análise de si mesmo para avaliar se você consegue se manter focado, né, seu pensamento focado. Você percebe que não consegue. Então nós temos que facilitar a vida das pessoas na medida que ocorre esse processo, né? Então, vocês vão já trocar, vou já liberar para vocês trocarem. Então a gente tem que ser ajustado para isso, para que a gente melhore os condicionamentos da atenção não ser roubada. É um desafio gigantesco, mas nós estamos tentando. Tá? Então, antes de tudo, eu gostaria de agradecer mesmo as pessoas que estão aqui, as pessoas que fizeram esse culto, as pessoas que se prepararam durante a semana para fazer esse culto,
André, Claudinha, equipe de música, Tony, as pessoas que estão na diaconia, todo mundo que participa. Eu quero muito agradecer. Me lembra o Rubens que tocou esse instrumento, que eu acho que deve ser um dos instrumentos que tem no céu. Não sei se o violão tem não, mas... Dizem que guitarra é do inferno. Enfim. Mas assim, deve ter um instrumento como esse aí, que só se lembra logo o anjo, né? Você pensa logo em anjo, né? Mas como na verdade eu só estou brincando, eu acabei de dizer que por tudo eu agradeço, o diabo lá tem nada, né? O diabo lá tem nada. Diz que o diabo é só cover. Diz que o diabo toca um rock and roll cover do que acontece no céu. Então, o Rubens nos presenteou. Então eu vou aproveitar, enquanto a gente ajeita aqui esse microfone, vamos tocar aquela canção que estavam tocando e ouvir, porque como a gente estava ouvindo ela, que a gente estava ouvindo, também estava orando, estava falando outras coisas, a gente não aproveitou, não deixou a música entrar. Então, enquanto as meninas aqui preparam aqui o meu microfone, vamos ouvir essa canção. Fica à vontade, vocês cantaram duas, não foi? No começo foi Mais Perto Quero Estar e agora O Grandioso És Tu, né? Fique à vontade, o que vocês querem fazer aí, mas nos abençoe, Tony e Rubens, essa família de levitas. E Rubens é uma das tribos, né? Né? É isso aí mesmo. Muito bem. Vamos ouvir.
Sério, eu falei que é coisa do céu. Não. É de Deus, é de Deus. Eu acho que Deus é meio roqueiro também. Eu acho que Deus, na verdade, deve ser um cara... A gente fala de sincretismo. Deus deve ser o puro sincretismo, né? Um cara que cria a natureza do jeito que é. Não deve gostar de uma coisa só, né, senhor Alexandre? Deus não deve ser aquele cara que gosta de uma coisa só. É aquele cara que deve gostar de música clássica de manhã e de rock pauleiro à noite. Eclético, né? Então, essa coisa toda aí de Deus. Bom, deixa eu falar algumas coisas antes de eu explicar a mensagem de hoje. Eu comecei esse mês uma objetivação, ou seja, executar um projeto que eu tenho há muito tempo, né? Que é oferecer às pessoas que me seguem, oferecer às pessoas que andam comigo, uma organização dos meus pensamentos. Isso porque eles pedem. Às vezes eu tinha vontade, às vezes não. Às vezes eu queria ser um filósofo que não carregasse um sistema, que apenas falasse como aforismas mesmo. E às vezes eu gostaria de organizar. Mas eu sou professor, né, há décadas. Pelo menos já vai fazer aí 2 décadas. Não, já fez 2 décadas que eu dou aula. Então, os alunos pedem. Os alunos têm necessidade de eu responder a pergunta: em que eu acredito? É uma pergunta constante, é um pedido já. Eu tenho aluno que já virou pai. Eu encontro aluno que eu dei aula, ele criança, e hoje ele já é pai. A menina já é mãe. E eles ainda, quando me veem, quando me seguem, quando me encontram, querem: professor, e afinal de contas, e aí? Mas o que o senhor pensa? Porque quando eu dou aula, eu viro uma espécie de pai de santo, sabe? Quando eu dou aula, eu viro uma espécie não é guru, é um verdadeiro xamã, assim. Eu deixo passar assim, incorporo, né? Incorporo. Como diz o zumbandista, eu viro um cavalo, né? Para a pessoa. Por quê? Porque quando eu estou dando uma aula, eu passo a defender o teórico que eu estou dando. Eu não sou aquele indivíduo que sai dando aula já dizendo que o cara está errado. O fulano disse isso, mas está errado. Não. Eu vou passando para os meus alunos a compreensão daquele entendimento de maneira tão apaixonada que eles têm certeza que eu penso daquele jeito. O problema é que na aula seguinte eu começo a dizer diferente em outro teórico, que aí eles também pensam que eu penso daquele jeito, aí vem a confusão. Peraí, o professor disse isso na aula passada e está dizendo isso nessa aula de hoje, e afinal de contas, o que o senhor pensa? Porque fica confuso saber o que o senhor pensa. E eu sempre costumava dizer a eles que não era tempo de dizer a eles o que eu pensava. Porque primeiro eu queria estimular eles a pluralidade de conhecimentos, para depois eles me ouvirem e aí fazerem as ponderações necessárias sobre o que eu penso. Eu não queria que meu pensamento fosse tomado por eles já como uma verdade inquestionável, porque eu era o professor. Então eu raramente dizia o que eu pensava. Até mesmo dentro do campo da fé. Eu fui professor de teologia durante anos, né? E ainda sou, mesmo que institucionalmente não seja mais, a não ser aqui dentro do próprio instituto. E eu também dava aula como quem apresentava as teorias, e os meus alunos tinham a mesma questão, para que eu dissesse o que eu pensava. Então, eu estudo seriamente, eu busco a verdade seriamente desde que eu tenho 15 anos de idade, que foi quando eu comecei a pregar. Então, já se vão aí quase 25 anos. Então, fazem 25 anos que eu busco com seriedade a verdade.
que eu busco com seriedade encontrar uma estrutura de pensamento que corresponda àquilo que queima no meu coração. E eu escrevo desde os 8, mesmo que sendo começado a pregar aos 15, mas eu escrevo desde os 8. Quando eu conheci a Cristina com 14 anos de idade, para 14, 15 anos de idade, eu já escrevia. Ela já lia as coisas que eu escrevia em forma de poesia, muitas vezes plágio, mas dentro do plágio soltava uma frase particular. Tu me enganou até hoje, né? Não, os para ti são mais legítimos. Não, os para ti eram legítimos, porque em geral era cartas, uma coisa assim, meio carta, então tinha essa questão mais verdadeira. Mas quando eu lia, por exemplo, Vinícius de Moraes, aí eu escrevia uma poesia inspirada em Vinícius. Hoje eu leio a poesia que eu escrevia com 8, 9 anos de idade, depois que li Vinícius de Moraes, eu percebo que era quase a cópia. Mas eu achava que era minha. Eu achava que era minha. O importante é o que você acha, né? Aquele momento ali é apropriação. A história da paráfrase ambulante. Exatamente. Até porque toda vez que você lê e reproduz o que lê, você está inaugurando algo novo. Né? Você não está dizendo o que Vinícius disse, por mais que sejam as mesmas palavras que Vinícius tenha dito. Que você nem sabe o que foi que Vinícius quis dizer. Então, quando você diz novo. Algo novo. E assim foi minha jornada. E eu escrevi uma coisa ali e acolá. O meu blog tem vários textos soltos do que eu penso. Mas, nos últimos anos, os meus alunos começaram a impregnar uma palavra para dizer: o senhor tem que começar a desenvolver o pensamento ivinista. Ivinista. E eles cunharam isso para mim. Esses alunos que vão dos meus alunos que eu tenho de 8 anos de idade até alunos do ensino superior. E eles começaram a transitar, de maneira que, sem eu dizer essa palavra, virou, nas escolas onde eu dou aula, um lema. Um lema tão grande quando eles nomeiam-se assim nas escolas por onde eu dou aula. Isso começou a chamar a atenção, inclusive, de diretores, coordenadores, outros professores. Afinal de contas, o que é esse ivinismo que está se espalhando pela escola? Né? Exatamente, e se espalhou, mas detalhe, e começou a se espalhar igual o cristianismo, só que ao inverso, certo? Porque o cristianismo surge com Cristo morto. O ivinismo, eu estou bem vivo e vendo a confusão, né? Mas e você está comparando o ivinismo com o cristianismo? Não, estou comparando tipo com o luteranismo, com o calvinismo, que estão debaixo desse grande guarda-chuva chamado cristianismo. Talvez as pessoas até se assustem, porque recentemente, lá nas minhas redes sociais, eu enfim me rendi aos meus alunos e comecei a dizer algumas coisas atrelado à hashtag. Acho que eu juntei meus alunos e o André, né? Esse negócio do André de que tem que ter hashtag, tem que ter não sei o que, tem que fazer, tem que acontecer. Aí um corro juntou com o outro, está na hora. Está na hora de começar a dizer para as pessoas o que eu penso e o que é uma mera reprodução de um autor. E aí eu comecei na hora que eu estiver falando de uma coisa que tem a ver com o meu pensamento, não que quando eu digo o meu pensamento, eu esteja falando de uma coisa que eu, do alto de uma montanha isolado, recebi uma revelação. Eu nem sou Moisés, nem o Joseph Smith. Né? Não recebi nem as tábuas da lei, muito menos o livro dos Mormons. Então não teve nenhuma revelação. Tudo que eu sei, tudo que eu penso, tudo que eu acredito é produto. Produto de um casamento entre mestres mortos, mestres vivos, impressões pessoais, retornos dos meus alunos e, principalmente, honestidade harmônica do que eu estou dizendo com o que eu estou sentindo e com o que eu estou fazendo. Porque aí os que me conhecem sabem que talvez eu não tenha muitas virtudes, mas uma eu me esforço muito para manter, é a integridade, que é diferente de fidelidade. Eu não sou fiel. Fidelidade, para muita gente que acha que é uma virtude bacana para quem
usa a fidelidade como virtude. Eu não sou fiel, porque ser fiel pressupõe que eu deveria ficar preso a uma estrutura só. Eu sou um verdadeiro promíscuo em amor à verdade. Então, na hora que uma coisa já não mais corresponder àquilo que de fato queima no meu coração e mantém o meu ser em integridade, eu já não estou mais ali e já estou indo para ali. O nome disso é integridade. Eu não sou conservador, eu não sou fiel e muito menos coerente. A minha coerência, ela é sempre circunstancial. Na hora que eu falo, ela é coerente. Mas pode ser que amanhã eu esteja dizendo diferente do que eu disse hoje. Aí você vai dizer, mas você não está sendo coerente com ontem. Mas eu não tenho um compromisso com ontem. Eu tenho um compromisso com hoje. Eu quero ser íntegro agora. Na hora que eu falar hoje, isso que eu falar tem que ser verdade no campo do meu pensamento, no campo das minhas palavras e no campo dos meus atos. Agora. Amanhã pode ser que você vai me ver dizendo, pensando e fazendo coisas totalmente diferentes de hoje. E por que você fez isso? Porque eu descobri que aquilo que eu fui tão coerente no dia de ontem já não mais serve para o dia de hoje. Então eu não tenho fidelidade a nenhum projeto. Então, para começar, o ivinismo, ele nasce para se desfazer no dia seguinte. Ele nasce para se desfazer, porque ele não tem um compromisso, eu não tenho um compromisso de, ao dizer o que eu vou dizer no decorrer desse projeto, que vai virar um livro, que eu pretendo deixar ele antes de o Senhor me levar à glória, que ele não tem compromisso de fidelidade. Se amanhã eu tiver que desdizer tudo que eu disse ontem, vira o Raul Seixas tranquilamente. Por quê? Porque eu busco integridade. Eu só não posso admitir pensar, dizer e fazer coisas distintas no momento em que eu estou vivendo. Isso não tem cabimento. Isso é loucura. Aí sim, quando você não é harmônico entre o que diz, o que pensa e o que faz, ou você é hipócrita, ou você é louco. Ou você é mau. Mas você pode modificar seus pensamentos para o dia de amanhã, para depois de... Pode. E aí, se você é uma pessoa honesta, você vai dizer, hoje eu penso assim, diferente do que eu pensava ontem, por causa de quê? Por causa disso, disso, disso e disso. Então, eu comecei a escrever, a reproduzir. Então, quando vocês verem aí a hashtag ivinismo em minhas publicações, significa... é produto desse pensamento que já está se estruturando a fim de ser registrado. Minha filha, muito conservadora, oriunda de uma tradição evangélica, muito preocupada com a minha salvação, perguntou, pai, o que significa isso? Jesus tem que voltar logo. Eu acho que ela quis dizer o seguinte, antes que o senhor se perca. Calma, minha filha, calma, eu não estou substituindo Jesus. Talvez Lutero. Talvez Calvino, o cabo é ousado, né? Mas, em detalhe, o ivinismo ele não é proselitista. O ivinismo não é para que pessoas se convençam do que eu penso. O ivinismo é presente. Como assim presente? É de gente que me acompanha e diz assim, eu quero entender melhor o que você pensa. Não necessariamente para seguir, porque muitas pessoas que querem entender melhor o que eu penso, não é porque elas querem me seguir, é porque elas querem entender melhor o que eu penso. E aí... um presente para os meus alunos. Inclusive, a primeira publicação que eu fiz, eu botei lá, foi um history, e eu botei para os meus alunos. Não botei nem aqui para vocês, inicialmente. Botei para os meus alunos. Não que vocês não sejam meus alunos, mas aluno e ovelha, nessa linguagem religiosa de pastor-ovelha, é uma condição que só existe quando o sujeito se coloca nessa posição. Por exemplo, e você tem um ministério pastoral? Tenho. Inegavelmente eu tenho. Quem são as pessoas que estão sujeitas ao seu ministério pastoral? Pergunte a elas. É elas que têm que dizer se elas são sujeitas ou não. Não sou eu que digo. Eu não sei se eu sou pastor do Tony. É ele que tem que saber se eu sou pastor dele. Entende? Por que que eu sei que eu sou pastor do seu Alexandre? Porque ele diz. Porque ele se comporta como tal.
porque ele assume este lugar. Mas de outros aqui eu não sei. Eu não sei. O fato de você ser do caminho da graça, o fato de você estar aqui, não implica que nós temos essa relação. Você pode ser apenas um ouvinte, um passante, um curioso, um cara que gosta das minhas ideias. Mas só. A relação pastoral, ela só existe quando você diz, não, eu dou a esse sujeito a possibilidade de me orientar. Isso é uma decisão que só o sujeito que se submete à orientação pode dar. Porque, do contrário, não seria pastorado, seria uma imposição religiosa, um controle de mente. Você tem que me obedecer. Não. Eu sei quem são os meus pastores. E sei quem são algumas ovelhas que tenho, porque elas dizem, porque o comportamento delas se apresenta assim. É outra postura, por exemplo, da Cristina. Cristina é impressionante. Acho que é uma das poucas que, onde eu vou, ela nunca me apresentou como o Ivo, o amigo de infância. Ela diz, ó, isso aqui é o meu pastor. Então é ela que diz. Então perceba, esse conjunto de coisas é o que me fez falar hoje para estas pessoas a organização do meu pensamento para elas. E eu decidi começar isso através de um tema, que é sobre o homem. Porque eu fiquei pensando, por onde é que eu devo começar a expor meu conjunto de pensamentos? E essa resposta, a pergunta por onde eu devo começar, ela é fundamental quando a gente está querendo organizar os pensamentos, porque o primeiro passo vai um pouco determinar o restante. Como você começa, vai nortear um pouco o resto do caminho. E aí eu fiquei naquela, qual é a pergunta principal? Qual é a questão principal? Por onde a gente começa quando quer desenvolver um conhecimento, quando quer conhecer algo? Será que é Deus? Será que é religião? Será que é Cristo? Será que é graça? O que é? Eu particularmente considero que a primeira pergunta fundamental para a gente responder é o que é o homem. Essa é a primeira pergunta fundamental para a gente entender qualquer coisa, inclusive Deus. Se eu começasse de Deus ou de qualquer outro tema, eu correria num risco enorme de estar produzindo ídolos. Por quê? Ora, porque se eu começo a questionar Deus e tentar responder quem é Deus, sem antes entender quem eu sou, eu vou esquecer que quem está dizendo alguma coisa sobre Deus sou eu. E vou pegar aquela verdade que eu construí sobre Deus e, a partir dela, vou determinar o que é o resto dos homens. Isso é o que a religião faz, em sua grande maioria. Ela pega uma resposta que ela chama de revelação sobre Deus e, a partir daí, ela encaixa todas as coisas nessa resposta que ela chama de Deus. E tudo tem que se encaixar, não se encaixou, está fora, é demônico, vai para o inferno, coisa parecida. E o que eu percebo é que o que nós temos que entender definitivamente para a gente poder seguir, para que a gente possa entender como é que funciona o mundo, qual é a verdade, é entender quem somos. Se a gente não entender quem a gente é, como a gente é, a gente corre o risco de errar em qualquer outra resposta que dermos às perguntas que fizermos. Então, eu comecei a escrever sobre o homem. E aí eu estou usando este lugar aqui da estação para começar a falar. Então, desde a mensagem anterior, que foi... Quem lembra a mensagem anterior que eu preguei? Pecado original. Quando você tem um crente na plateia, é uma bênção. Pecado original foi a minha primeira mensagem desses últimos tempos. Hoje somos todos pecadores. Domingo que vem, a gravidade do pecado. Perceba, é tudo um tema só. Porque eu estou tentando responder, por meio de pregação, aquilo que eu estou escrevendo, em forma mais filosófica, teológica, a pergunta pelo homem. O que é o homem? E na nossa reunião passada, eu havia dito que o pecado original é uma
postura que o homem assume de separar-se de sua unidade. Eu considerei que o ato do homem de, separado de sua unidade, não enxergar mais a relação posta, é o pecado original. Em outras palavras, você tem que lembrar que, quando Deus cria o homem, Deus cria homem e mulher e coloca eles na terra, na natureza, e tem uma relação com esse homem, com esta mulher e com a natureza harmônica. Ele desce, ele conversa. Então o mito do Éden nos ajuda a entender que quando Deus cria, ele cria uma unidade relacional, onde cada coisa que existe nessa unidade é referenciada pela outra, de maneira que não há uma sem a outra. Não há homem sem mulher, não há mulher sem homem, não há homem sem natureza, não há natureza sem homem, não há natureza sem Deus, não há Deus sem sua criação. Porque Deus, por natureza dessa unidade, é um criador, e como criador ele não pode estar separado de sua criação. Então isso é uma unidade. Isso é uma perfeita unidade. Mas não é uma unidade de uma coisa só. Isso me lembra até a pregação da Cristina, quando ela expressou a diferença do único e não. Nós somos únicos, mas não o único, ou os únicos. Existe uma questão de singularidade e de diversidade. No princípio da unidade existe um que compõe a multidão da diversidade. Por exemplo, homem e mulher é uma unidade, mesmo que homem, de um ponto de vista biológico, seja uma coisa, mulher seja outra. Homem e o resto da natureza é uma unidade, mesmo que um leão, uma árvore e um homem sejam distintos em forma. Deus e o homem são distintos, mesmo que no princípio da unidade sejam semelhantes. Não é à toa que o texto diz: o homem é criado à imagem e semelhança de Deus, e não o homem com um pênis. É importante que se diga isso. Qual foi o homem criado à imagem e semelhança de Deus? Não foi o macho. Deus não é um macho. Qual foi o homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus? O homem e a mulher. A unidade relacional. Não é à toa que, de maneira brilhante, os teólogos gregos da patrística desenvolveram essa ideia por meio da doutrina da Trindade, para dizer que Deus é uma relação. Deus é uma relação e não um único. Ele é único, mas ele não é um único, ele é uma relação. E assim a natureza que está em relação de unidade é uma coisa só, mesmo que diversa. Vocês estão entendendo? Ou está difícil? Está entendendo? Então essa é a dimensão da unidade. E onde há unidade, não há pecado. Onde há unidade, não há pecado. Se não há unidade, então é porque há pecado ali, mesmo que não se saiba. Escute o que eu estou lhe dizendo. Se há unidade, não há pecado. Se não há unidade, mesmo que eu não reconheça o pecado, que eu não identifique o pecado, que eu nem saiba de pecado, existe pecado ali. E aqui, essa minha frase já mostra claramente que pecado não é uma coisa que depende de conceitos. Não depende de conceitos.
Ah, mas se o caba não souber o que é pecado, ele não peca. Tolo. Peca sim. Peca sim. Porque a revelação de que há pecado é a quebra da unidade, mesmo que ninguém saiba nem o que diacho é pecado. E interessante que isso está escrito por Paulo em Romanos. E eu vou que você me acompanhe um pouco em Romanos 7. Romanos 7, verso 7. Depois a gente volta lá para o 3, que a Carol leu. Que diremos então? Que a lei é pecado? De modo algum. Entretanto, eu não conhecia o pecado senão através da lei. Pois eu não teria conhecido a concupiscência se a lei não tivesse dito, não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando da situação, através do preceito, gerou em mim toda espécie de concupiscência, pois sem lei o pecado está morto. Nesse primeiro momento, uma leitura rápida pode gerar o sujeito a pensar que, sem o preceito, sem a ideia, sem o conceito, não haveria pecado. Porque o pecado precisa dessa ideia constituída para que eu diga, então pequei. Parece no primeiro momento isso. Mas olha o que diz o verso 9. Outrora eu vivia sem lei. Mas sobrevindo o preceito, o pecado reviveu e eu morri. Verificou-se que o preceito dado para a vida produziu a morte, pois o pecado aproveitou da ocasião e, servindo-se do preceito, me seduziu e por meio dela me matou. Perceba, antes da ideia, havia pecado, mas ele estava num estado diferente do estado que ele passa a ter quando o preceito se cola nele, quando a ideia se cola nele. No entanto, não quer dizer que não havia pecado, ele estava lá, e ele se aproveitou do preceito, ele se aproveitou da ideia para me matar. Mas o pecado estava lá. E como é que eu sei que o pecado estava lá? Volte para o capítulo 2. Todo o livro de Romanos fala do mesmo assunto. No capítulo 2, a partir do verso 12, diz: todos aqueles que pecaram sem lei, que pecaram sem a ideia de pecado, que pecaram sem o conceito de pecado, ou seja, o cara que peca sem o conceito de pecado, peca. Ele não está livre do pecado porque ele não sabe o que é o pecado. Até porque o início do capítulo 2 diz: você é indesculpável, ó homem, quando você julga. Vamos para a prática. Vamos supor que você nem religioso é, que você nunca leu um livro de direito, você pouco sabe sobre regra, lei. Na hora que você faz um juízo contra o próximo, o que você está declaradamente assumindo por seus atos? De que existe lei. De maneira tal que você consegue, por meio dessa lei que você desconhece conceitualmente, julgar o outro, a ponto de dizer que ele isso ou aquilo. O que está fazendo você julgar o outro é a prova que está instalado em você um conhecimento que torna você indesculpável, porque se você é capaz de julgar o outro, você não vai poder dizer, pô, eu não sabia. Pô, você não sabia para si, né? Mas para os outros você bem sabia. Para si, não, mas eu nem sabia que isso era pecado. Mas engraçado, como para a vida alheia, você sabe exatamente como é que ela tem que ser. Então você é indesculpável. Porque mesmo sem o conhecimento do pecado, você está praticando o pecado quando julga. E consequentemente afirmando que o preceito existe. Aí ele diz, e essas pessoas que pecaram sem lei, verso 12, perecerão. Não tem esse negócio de, não, mas os inocentes, não tem inocente. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, não há inocentes. Não há.
Estou falando de consciência, de seres conscientes. Não estou adentrando no campo da não consciência, porque evidentemente só há pecado quando há consciência. Mas na verdade, sem consciência, nem haveria pecado e nem haveria mais coisa alguma, muito menos graça. O homem anterior à consciência não é o homem projeto de Deus. Não é. O homem criado por Deus é o homem consciente, é o homem espiritual, é o homem que sabe. Portanto, biologicamente, os seres que não alcançam o estado de consciência são símbolos de um estágio anterior ao homem pleno. Então, crianças, bebês, ou algum tipo de deficiência que retire do sujeito completamente sua condição de consciência, se é que existe essa deficiência, ou pelo menos debilite ela, eles evidentemente não estão na mesma categoria dos seres conscientes. Tá? Portanto, esse sujeito consciente, todos aqueles que pecaram com lei, pela lei foram julgados. Mas os que não ouviram a lei, mas a cumprem, eles serão justificados. Ele nunca ouviu, mas cumpriu. Do mesmo jeito que, não tendo lei e praticando-a, ganham a justificação, e não praticando a morte. Porque a morte veio por todos os homens. E aí a morte, que é uma quebra de unidade, é a revelação de que há pecado. Então, quando é que eu sei que há pecado? Quando não há unidade. Quando não há unidade, eu sei que há pecado, independente da minha religião, independente dos meus credos, independente das minhas percepções, independente do preceito. Não é à toa, gente, que qualquer religião do mundo, as teístas e as ateístas, elas vão buscar todas, na instância prática, a mesma coisa, que é a unidade, a harmonia. E o que é que eu passei 24 horas em retiro só do lado de gente estranha, que eu não sei qual é a religião delas, mas é gente que medita. São os pentecostais sem a doutrina pentecostal. Eles se tremem, eles fazem assim. É uma maravilha. É uma meditação, se Alexandre, chamada ativa. Em vez de você ficar assim, você fica fazendo uns barulhos. Tipo os pentecostais cheios do Espírito Santo. E o que eles estavam buscando? Unidade. Integrar-se com o corpo, perceber alma, corpo, natureza. Tinha hora que o homem dizia assim, pise o pé no chão. Aí me lembrava dos pastores, vamos marchar, ganhar, né? É a mesma coisa, entendeu? Aí, o que é pisar o pé no chão, dizer ele? Você tem que sentir a terra. O que ele estava querendo fazer? Que você se conectasse. O que é a mitologia africana, tão presente nos cultos afro-brasileiros? São entidades de integração de tudo com todos. É um que apresenta o amor, outro que apresenta o ódio, outro que apresenta o feminino, o masculino. Tudo, as águas, os rios, as plantas, tudo se busca a unidade. Ora, se eu estou buscando a unidade, é porque eu estou reconhecendo a perda dela. E nesse sentido, se eu estou reconhecendo a perda da unidade, mesmo que eu não chame isso de pecado, porque, por exemplo, em algumas tradições orientais a palavra pecado não é usada, mas é a mesma coisa. A nossa tradição usa o termo pecado porque vem de uma tradição grega que significa corte, separação, aquilo que se desviou, aquilo que não acertou o alvo. O que é pecado? É não estar no lugar que devia estar. Isso é pecado. E onde é que deveríamos estar? Em unidade. E não estando em unidade, estamos em quê? Em pecado. Então, quando Deus criou a unidade, perceba, é importante você entender isso. Ele não criou a unidade homogênea,
uniformizada, todo mundo com a mesma roupinha, com o mesmo pensamento, com a mesma função. Ele criou uma pluralidade de funções, atividades, relações. A natureza é uma coisa fantástica. Por isso que ainda em Romanos capítulo 1, Paulo vai dizer que claramente a natureza manifesta Deus. E que os homens, justamente porque quebraram a unidade, não reconhecem mais a Deus e criam para si ídolos. Porque se eles reconhecessem a unidade da diversidade, eles saberiam que em todas as coisas o que há é Deus. Há Deus em todas as coisas. Quando a minha mente ela é tomada pelo princípio da unidade. Então há Deus na guitarra, como no violino, há Deus no rock and roll, como no sertanejo, há Deus no homem e na mulher, no casado e no descasado, no homossexual e no heterossexual. Há Deus em todas as coisas, desde que essas coisas não representem quebra de unidade. Mas não há Deus na guitarra, não há Deus no violino, não há Deus no hétero, não há Deus no homo, nem no crente, quando estes estão situados em segregação. Se a guitarra ela é o contraponto, a anulação do violino, então essa guitarra é diabólica. Se ela não sabe viver dizendo, eu sou guitarra, uso o meu som, tenho um som correspondente, similar em glória ao som dos tambores, ao som do violino, ao som do teclado, essa guitarra é diabólica. Entende? Não tem a ver com a coisa em si, mas a coisa em relação. A coisa em relação. Se essa coisa em relação anula o outro, o que está presente ali é pecado. Se você não admite a existência do outro, ou de alguma maneira a existência do outro tem que ser suprimida, você está no reino do pecado. Então, porque Deus cria uma diversidade. Então não há maior pecador do que aquele que não reconhece isso. Ou pior, do que aquele que acha que só o seu modelo de ser representa Deus. Porque além de ser pecado, isso é uma arrogância, porque coloca você no lugar de Deus. Porque todas as coisas são semelhantes a Deus. Quando eu digo que todas as coisas têm que ser semelhantes a mim, eu me coloco no lugar de Deus. Não há pecado maior do que esse. Por isso as Escrituras dizem que a queda precede a soberba, porque ninguém ocupa o lugar de Deus. Mas não porque Deus quer todo mundo igual, ninguém ocupa o lugar de exterminar o outro por muito tempo. Deus não deixa. Deus não deixa. No entanto, nós vimos que essa unidade, na diversidade, ela tem uma condição. Porque eu preciso identificar a separação dentro da unidade. Porque se eu não souber que eu sou homem, eu não sei que a mulher é mulher. Se eu não souber que eu sou homem, eu não sei que eu não sou cachorro. Se eu não souber que aquilo ali é azedo, eu não sei que aquilo ali é doce. E a Cristina também aqui já nos ensinou claramente que nós temos um organismo que, até por estruturas inconscientes, puramente instintuais, biológicas, reconhece diferenciações e se protege delas, inclusive. Nossas sensações são dadas para isso, nosso nojo, nosso medo. Nem precisa racionalizar, às vezes. Há toda uma dimensão para perceber as diferenças. Mas perceber as diferenças não é um mal em si. Mas já é aquilo que possibilitará o mal. Preste bem atenção no que eu vou dizer agora. O homem, ele é pecador enquanto condição
para poder enxergar o outro. E isso não é mal. Mas ele pode tornar isso um mal se, na medida que ele enxerga o outro, ele buscar anular esse outro. Então preste bem atenção no que eu estou dizendo, porque isso são termos que estão escritos já na primeira parte do meu livro. O que eu chamei de pecado condição e pecado ato. O que é um pecado condição? É a estrutura do ser criado que está separado das demais coisas. Porém, essa separação não é anulante da existência do outro. Então, o homem é pecador por natureza, para perceber as diferenças. E se eu estou dizendo isso, a conclusão lógica, e que pouca gente gosta de assumir, teólogos, em cada 1 milhão de teólogos, tem coragem de dizer isso, eu faço parte destes uns. Deus, nesse sentido, é o autor do pecado condição. Deus nos criou como aqueles que pecam, ou que têm a possibilidade de pecar, porque Ele nos criou para perceber a diferença. No entanto, o fato de Deus nos criar como condição de pecadores não faz de Deus a causa dos nossos pecados atos. Não faz. E eu vou lhe explicar isso de maneira simples. Por que você comete crime? Qual seria a resposta para essa pergunta? Por que a gente comete um crime? Porque a gente escolhe. Então, o que eu tenho que ter para poder cometer um crime? Liberdade. Porque, do contrário, eu não cometeria um crime. Porém, a liberdade pode ser chamada de a causa do crime? Não. Ela é a condição para que um crime exista. Mas a causa é a sua vontade. É a sua decisão. E não a liberdade. Porque você poderia ter a liberdade de não cometer. Aí se eu dissesse, não, mas se eu nem tivesse a liberdade, então não haveria a possibilidade de crime e nem de você existir. Porque sem liberdade você não existiria enquanto ser consciente. Você não saberia que você era uma mulher e não um papagaio. Que você era um ser humano e não uma nuvem. Que você é o ser que fala e não o microfone que vai captar o som. Se não houvesse consciência, não haveria nada. Então você não pode culpar a liberdade pelo crime. Então vamos tirar a liberdade das pessoas para que elas não cometam mais crime. É isso que a gente vai fazer? Tem alguns doidos que pensam assim. O problema do crime não é a liberdade, mesmo que ela seja a condição estrutural para ele. Mas o problema do crime é o desejo. Então, o homem, ao ser criado em uma unidade, ele é criado, sim, de maneira a perceber que ele é pecador na medida que ele percebe a diferença. Então, por exemplo, indo para o capítulo 2 de Gênesis, quando Adão, num primeiro momento, está sozinho, ele está incompleto. Ele está incompleto. Mas em ser incompleto, ele está num estágio que eu posso chamar de pré-consciente. O Adão antes de Eva é o Adão inconsciente. É o Adão que pouco sabe de si. Porque quando Eva vem, ele percebe a unidade e a diferença simultaneamente. Ele diz, esta é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela é unidade comigo, mesmo ela sendo outro. Porque ela é Eva, eu sou Adão. Nós temos uma diferenciação. Eu sou para ela, ela é para mim, mas nós não somos o mesmo. Então ele percebe uma unidade e uma diferença, mas eles estão em harmonia. Perceba, ali, quando surgia a consciência de Adão, surgia a ideia de separação. Todos somos pecadores porque somos conscientes. E a consciência só existe em
em relação à diferença. Não existe consciência sem diferença. Porque na hora que eu digo eu, obrigatoriamente surge um outro. Porque só há um eu por causa do outro. Então, a consciência, ela é nascida no solo da separação. Entendem isso? Mas ela é um mal? Não, ela não é um mal, porque num primeiro momento essa consciência está harmônica. Eu consigo ver o outro sem estimular o outro à extinção, sem rivalizar com o outro, sem me hierarquizar em relação ao outro. Eu consigo viver a diferença. Só que, aí vem a história. A liberdade do homem é estimulada por uma consciência que cria conceitos. E aí Deus diz, tem 2 árvores no meio do jardim. Quando o homem então salta para uma consciência transgressora, que é o seguinte: eu vou agora e vou fazer uma coisa que eu não deveria fazer, porque já foi dito que eu não deveria, mas eu sou livre, eu sou um ser consciente, eu sei que há esse caminho e aquele, então eu desejo conhecer aquele outro caminho. Aí ele vai por ali. Na hora que ele vai por ali e percebe os efeitos negativos dessa escolha, o resultado disto é que ele quebra, enquanto ato, a unidade. Porque ele não diz, nós, no conjunto da obra, fizemos ou não fizemos aquilo. Eu digo, foi a mulher que fez isso. Foi a serpente que fez isso. Ou, no fim das contas, Deus, a culpa é tu, foi tu que inventou de a gente ser livre. O que acontece então? A gente inaugura o discurso que anula a unidade. Eu tento me isentar do mal ao anular o outro, ou colocar sobre o outro a condição do pecado. Aí eu chamei de pecado original. É essa tendência, por causa da separação própria dos sujeitos, de anular o outro, de tirar o outro, de se isentar nessa relação com o outro. Isso é o pecado original. No entanto, uma pergunta que eu me faço é, eu sei que todos os homens são pecadores enquanto condição, porque senão não haveria consciência. Mas será que todos os homens são pecadores enquanto ato? Será que obrigatoriamente todos nós vamos pecar enquanto ato? Bom, eu não sei se a gente nasce pecador enquanto ato. Não sei. Eu sei que a gente nasce pecador enquanto condição. Enquanto ato, pode ser que ainda esteja vinculado a uma escolha. Porém, me parece que essa ideia é mais utópica. Porque quando eu entendo que uma criança, ela se desenvolverá dentro do mundo onde o pecado ato já reina, por meio de seus conceitos, de sua educação, de sua cultura, fazer uma criança escapar disso é uma impossibilidade. Automaticamente, o meu pecado ato original inaugurou um mundo regido pelo pecado ato, onde todos aqueles que nascem neste mundo pecarão porque estão escravizados pelo mundo que, conforme diz Paulo, jaz no maligno, jaz na divisão. Porque que é o diabo, gente? O que é maligno? É divisão. O mundo jaz no maligno, o mundo está dividido. Então qualquer um que nasce neste mundo será estimulado pela sua condição primária de ser pecador a pecar o ato. Porque o mundo jaz dividido. Por isso, Jesus aparece como aquele que vai trazer o homem para uma outra regência de mundo. Uma outra regência. Porque o que Jesus quer
Não é que a gente fique sem pecado, porque sem pecado é impossível, porque todos somos pecadores enquanto condição. O que Jesus quer é que agora os nossos atos sejam regidos por um outro mundo, por um outro reino, por uma outra lógica, que possa me fazer fugir dessa tendência a pecar, porque eu sou regido pelo princípio da unidade e não pelo mundo que foi forjado no maligno. Por isso que Jesus claramente disse: isso é possível se você nascer de novo. Não tem jeito, você não vai conseguir se livrar do pecado ato, a menos que você nasça de novo. Porque enquanto você for do mundo, enquanto você viver no mundo, se alimentar do mundo, você vai continuar pecando. E o pecado vai trazer consequências trágicas para você, que nós falaremos isso domingo que vem, quando falaremos sobre a gravidade do pecado. Porém, tem jeito sim de você vencer o pecado ato. Ou pelo menos ir vencendo, e ir vencendo, e ir vencendo. E o jeito é você morrer para o mundo, porque o mundo jaz na divisão. E nascer para o reino onde não há nem homem nem mulher, onde não há nem grego nem judeu, onde não há rico nem pobre, onde as diferenças não serão mais estimuladoras da extinção do outro, mas respeitada como uma grande unidade. Isso é igreja. Isso é igreja. Isso é o que nós queremos aqui. É por isso que eu vivo a minha vida e por isso que eu luto. E luto como quem luta derramando sangue. Que quem anda perto de mim sabe o quanto eu sofro quando eu percebo que vocês decidem viver na carne, quando vocês decidem continuar ressaltando a divisão, quando vocês falam mal uns dos outros, quando vocês se xingam, quando vocês se cobram, quando eles se anulam, quando o mundo tem que circular em torno de você mesmo, quando a sua autoimagem é referência do mundo e você não percebe que isso é pecado. Isso me incomoda muito, mas eu vou continuar lutando para que pelo menos essa comunidade, enquanto eu viver, possa entender que nós somos um espectro, uma luz da unidade, e que aqui deveria haver gente que consegue andar com a diferença sem precisar extingui-la, sem precisar exterminá-la, sem precisar bani-la. É isso pelo qual eu luto, que eu consigo conviver com a guitarra, com o violino, com o gospel, com o shot, com o clássico. Lindo. Divinamente o Espírito Santo fez com que vocês da música hoje escolhessem justamente essa diversidade, mesmo sem a gente combinar nada, para mostrar que o que é louvor? Louvor é tudo. Seja Lupicínio Rodrigues, ou seja Ana Paula Valadão, desde que esses instrumentos sejam utilizados para a unidade, eles são para Deus. Mas tanto um quanto o outro pode ser diabólico se eu usar para a segregação. Você não precisa gostar de tudo. Estou olhando aqui para o Tony, que eu já vejo ele desesperado. Meu Deus, vou para o inferno. Que vou ter que gostar de gospel. Não vai ter, Tony. Você não precisa gostar de gospel. Você só não precisa querer exterminá-lo. Você só não precisa denegri-lo, diminuí-lo, ou fazer dele uma coisa inferior ou superior. Não, tudo é de Deus. No meu caso, eu fui criado para ser homem, não papagaio. Gosto mais disso e não daquilo. Sou hétero e não homo, mas não quer dizer que sou superior ao que é homo. É simples assim. Um lugar onde as pessoas possam entender que a gente pode ter afetos que se chocam por causa das diferenças, mas nós não precisamos acolher a quebra da unidade, acolher a divisão, acolher o extermínio. Eu não preciso dormir na mesma cama para fazer parte da unidade. Eu não preciso andar junto o tempo todo para fazer parte da unidade. Eu não preciso ser simpático o tempo todo para fazer parte da unidade. Eu só preciso entender que não há diferença. Eu só preciso entender que ninguém é superior a ninguém. Eu só preciso entender que todos somos filhos de Deus, compondo uma só realidade, e nós temos que lutar para que todos existam e tenham o direito de comungar. Porque somos todos pecadores. Todos pecadores.
Mas temos um convite para resgatarmos a unidade, que as Escrituras chamam de unidade da fé, ou que a Igreja Católica tão brilhantemente chama de unidade da Igreja. Sim, nós temos que fazer isso. O erro da Igreja Católica é ela achar que essa unidade da Igreja precisa da unidade institucional. Não precisa. Eu não preciso reunir todo mundo debaixo da mesma bandeira. Eu não preciso reunir todo mundo debaixo do mesmo credo. Eu só preciso unir todo mundo debaixo de uma mesma realidade, de que há um só Deus e um só povo. Se a gente conseguir fazer isso, experimentaremos o reino de Deus nesse pequeno espaço. Enquanto eu viver, é isso que eu vou lutar, por isso que eu vou lutar, e isso que eu vou ensinar, porque nós somos um, mesmo pecadores. E aí está a canção que cantamos no início dessa reunião. Eu não preciso ser igual a você, nem gostar das mesmas coisas que você, nem ser seu amiguinho íntimo a ponto de a gente ficar trocando figurinha. Eu só preciso ter um coração capaz de lhe amar, lhe respeitar, lhe entender e lutar pela sua existência até o fim, porque a única coisa que é diabólica é o sentimento que quer exterminar o outro. Palavra da salvação. Vamos ficar de pé.